paz do Senhor, meu querido irmão, amigo. Chegamos na lição de número 9. As histórias e as poesias falam no coração. 27 de fevereiro, estamos encerrando o mês de fevereiro e vem esse presente de lição 9, que vai falar sobre os livros históricos e os livros poéticos. Nosso textual está no Salmo de número 119, aquele maior salmo da Bíblia Sagrada, versículo 107, que diz: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Graças a Deus. Nossa verdade prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria de Deus. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. É verdade. São cânticos, poesias inspiradoras, abençoadoras, que despertem em nós o desejo de conhecer melhor a Deus e de servi-lo de todo o coração. E a nossa leitura em classe? A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 20 a 25, e no Salmo de número 119, versículos 105 a 108. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário, Salmo de número 109, versículo 107. Bom, o Salmo de número 119, como vocês sabem, é um acróstico dividido em 22 estrofes. Cada 8 versos iniciam com uma letra do alfabeto, e essa é a 14ª estrofe. A 14ª estrofe, então, e ele fala sobre a angústia do salmista. A 14ª letra do alfabeto hebraico é a letra Nun. É a 14ª. Nós já falamos, sobre essa estrofe, nós já comentamos. E esse modelo poético, literário, foi muito usado na composição dos salmos. E ele inicia dizendo: estou aflitíssimo. Olha só a colocação. Na verdade, ele está expondo o que ele está sentindo na alma dele, na profundeza do seu íntimo, a aflição. E todo mundo sabe que quando uma pessoa está aflita, com a alma angustiada, infelizmente, ela fica mais, eu diria, ela baixa a guarda, ela fica mais sensível à operação de elementos externos sobre a vida dela. Então, quando a pessoa está aflita, quando a pessoa está muito assim, movida, emocionalmente, ela fica muito vulnerável. Todo mundo sabe disso, Quando a pessoa está nesse processo, ela fica muito vulnerável. Por quê? Porque a aflição leva a pessoa a um sofrimento fora do comum, desmedido. E aí, nessa circunstância, a pessoa fica esperando um apoio ou esperando algum bote salva-vida para ele poder sair daquele mar de angústia. Por isso que ela é vulnerável, porque, infelizmente, é nesse momento que aparecem aproveitadores, manipuladores, líderes religiosos narcisistas, e enganam a pessoa. Exatamente nesse momento de desespero da pessoa. O salmista se encontrava no estado de espírito em que ele não conseguia se controlar. Era um desespero. A sua alma, então, está aflita, e ele fala isso. Olha, ele não fala que está simplesmente aflito, ele fala: eu estou aflitíssimo. Quer dizer, eu estou em desespero. E por quê que ele estava nessa condição?
Porque ele estava em falta de alguma coisa. Ele estava passando por algum processo. E isso motiva essa ansiedade, essa aflição. Uma perda, uma incerteza no futuro, num relacionamento, uma perda no relacionamento. Tudo isso gera aflição, gera angústia. Um ataque do inimigo, ser ofendido gratuitamente, né? Então tudo isso gera no nosso coração aflição. E a aflição, embora seja uma doença de alma, ela reflete no corpo. O corpo pode até perder forças quando a pessoa está em aflição. A alma está aflita, mas isso gera doenças psicossomáticas que vão exteriorizar no corpo. O corpo vai sofrer. Mente doente, corpo doente, né? Então, na verdade, o estado da alma quase sempre é medido pelo que a gente vê no exterior, né? Você olha para o estilo da pessoa, sabe se a pessoa está triste, se ela está alegre, embora existem situações que a pessoa está triste, mas não está demonstrando, né? Mas o importante é você abrir o seu coração em um estado desse, mas para Deus, né? Buscar resposta em Deus. O salmista, nesse versículo, volta a explorar as suas aflições, porque você vê que ele está aflito no versículo 50, no 67, no 71, no 75, no versículo 92, no versículo 107. Você pode ler lá no Salmo 119. Ele mostra a aflição e a sua necessidade de ser o quê? Reavivado. Ele fala, estou aflitíssimo. Aí ele fala, vivifica-me. Ele precisa de renovo. E essa ideia de busca de renovo está no versículo 25, no versículo 37, no versículo 40, no versículo 88, no versículo 149, no 154, no 156 e no 159. Olha quantas passagens que mostra ele falando que está aflito e que mostra ele pedindo o reavivamento. Então esses versículos apontam para o sofrimento, para as aflições que o salmista estava sofrendo. Mas por que especificamente que o salmista sofre isso? Por causa dos inimigos. Nesse caso, especificamente, é porque o salmista estava sendo torturado por seus inimigos. Inimigos que ficavam ali, lançando seta, arrumando o próprio rei Saul, né? Que ficava todo o tempo querendo matar o rei Davi. Então são inimigos. O tempo todo o salmista então vai pedir ajuda. Mas só que ele faz o pedido certo, ele pede ajuda para Deus. Isso aqui é um ensino para mim e para você. Porque às vezes, devido à nossa aflição, a gente pede ajuda para pessoas pensando que ela vai nos ajudar. Mas ela pode até utilizar daquela tragédia que a gente está vivenciando para buscar os seus próprios interesses. Olha que coisa horrível. Mas infelizmente tem ocorrido isso. Então, o salmista faz a coisa certa, ele vai falar para Deus, até porque é o único que pode livrar ele dos seus inimigos. Quem está nessa situação, talvez você que esteja me ouvindo, você esteja aflitíssimo, passando por um vale, teve perdas, ou seja um problema similar de inimigos. Você precisa do avivamento espiritual para o seu coração. E quem faz isso é o nosso Deus, o nosso Pai. Como que o salmista vai ser avivado? Pela palavra. A palavra de Deus aviva o nosso coração. Nesse texto áureo, está aqui, ó. Estou aflitíssimo, vivifica-me, segundo a tua palavra. Olha, ele dá o diagnóstico, mas já dá também a solução para o problema. Muitos ainda hoje, infelizmente, continuam em aflição. A diferença é que o salmista, ele mostrou o diagnóstico e nos apresentou também o remédio. Eu estou aflitíssimo, então ele admite, estou em aflição. Eu preciso de avivamento, vivifica-me, Senhor. Mas como que eu vou ser avivado? Lendo a palavra, segundo a tua palavra.
Então é um textuário muito edificante, que você possa guardar isso no seu coração. Quando você vê cercado, acuado, atacado pelos inimigos, quando as aflições atingirem a sua alma, ore, busque a presença de Deus, peça para o Senhor te vivificar e vai ler a palavra, que a palavra de Deus vai fazer efeito na sua vida. Amém? Graças a Deus. Ponto 1 aqui da nossa lição, as histórias do Antigo Testamento. Bom, o Antigo Testamento tem livros históricos, começando pelo livro de Josué, depois Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º livro dos Reis, 2º livro dos Reis, 1º livro das Crônicas, 2º livro das Crônicas, e ainda vem os livros de Ruth, de Esther, o livro de Neemias, de Esdras, são todos livros históricos. Tá? Então são vários livros históricos, são um total de 12 volumes. Eles foram escritos então em Canaã por volta de 1400 a.C., exceto Esther, Esdras e Neemias, que já foi no outro período. Né? Bom, o que nós precisamos compreender? Que nesse período o povo de Israel experimentou o acompanhar de Deus, a providência de Deus, a proteção de Deus, o auxílio de Deus, mas também, por desobedecer, sofreu a justiça divina. Então são relatos que demonstram o controle de Deus na história humana. É importante nós sabermos então que Deus é aquele que intervém na história. Isso fica claro lendo esses livros. São pedagógicos esses livros, né? Para a gente não fazer o mesmo de errado que esses irmãos fizeram na antiguidade. 1.2, a história dos juízes, que é o primeiro livro histórico. Porque você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí Pentateuco, os 5 primeiros. Depois vem Juízes. Aliás, Josué. E depois Josué, Juízes. Então Josué é o 6º livro. O 7º livro, o livro de Juízes. Então depois de Josué, são os juízes que vão governar. E esse período de juízes, Flávio José, o historiador judeu, denominou esse período de período teocrático ou teocracia. O que é isso? Theos no grego é Deus e kratia é governo. Então, na língua grega, teocratia significa o governo de Deus. Esse período é Deus que governa, Deus que é o rei nesse período. Então, é um período de 400 anos de história. Você tem mais ou menos 12 grandes juízes, e o mais importante de todos os juízes é Samuel. Samuel é o único juiz que exerceu 3 ofícios e exerceu o seu ofício de juiz sobre todo Israel, enquanto outros eram localizados, eram em partes. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Jesus supera, porque Jesus, além de ser profeta, juiz e sacerdote, Jesus é rei. Então Jesus tem 4 ofícios. E 1.3, a história dos reis. É o que a gente encontra nos livros históricos. Tanto 1º e 2º livro dos reis, como 1º e 2º livro das crônicas, vai narrar a história dos reis de Israel. Vai mostrar o fracasso dos reis, como por exemplo o fracasso do rei Saul, que é o primeiro rei de Israel, que começou muito bem. O primeiro rei de Israel começou muito bem, Saul começou muito bem, mas terminou muito mal, mas muito mal. Vai falar sobre Davi, a vida dele, a biografia, o que mostra que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque você acha que Davi ia deixar registrar que ele cometeu adultério? Você acha que ele ia permitir registrar lá que um filho dele se rebelou contra ele? Claro que ele não ia permitir isso, irmão, como um rei, como um ser humano. Olha as crônicas dos outros reis, só tem coisa boa. Você pega lá as histórias dos faraós, só tem venceu os núbios, derrotou os sírios, derrotou não sei o que. É só vitória. A Bíblia não.
A Bíblia é realista, ela mostra a vitória, mas mostra também derrotas. E se realmente a Bíblia fosse algo manipulado por homem, o rei Davi jamais permitiria a história do fracasso dele, da família dele, por exemplo. Mas como a Bíblia é a palavra de Deus, então não é porque Davi é rei que ele vai impedir que a palavra de Deus seja registrada em todos os aspectos. Então ele vai falar sobre o Salomão, sobre a construção do templo, e depois sobre a divisão dos reinos, o reino de Judá com capital Jerusalém, o reino de Israel com capital Samaria, e vai contando então toda a historicidade do povo de Israel. São narrativas que mostram o agir de Deus na vida do povo, é a pedagogia divina. 2. Os livros poéticos, poesias, ou então também conhecido como livros de sabedoria, também do Antigo Testamento. Então, 2.1, os livros sapienciais, ou de sabedoria, ou poéticos, são 5 livros do Antigo Testamento. Quem são esses livros sapienciais, ou sabedoria, ou então livros poéticos? O livro de Jó é o primeiro, que é o livro mais antigo da Bíblia, possivelmente escrito por Moisés quando ele morava com Jetro, seu sogro, no meio dos midianitas. Jó, o livro de Salmos, de Provérbios, de Cantar, de Eclesiastes e de Cantar de Salomão. São esses 5 livros conhecidos como livros poéticos e que vai efetivamente falar de maneira com esse gênero literário específico, né? Como, por exemplo, o nosso textuário, que é um acróstico. 2.2, Eclesiastes, Provérbios e Jó. Então, o tema do Eclesiastes, irmão, e aqui eu quero que você preste muita atenção. As seitas religiosas, os grupos religiosos não ortodoxos, eles citam o livro de Eclesiastes para dizer que a pessoa morreu, tá como estivesse dormindo, morreu, acabou, sono da alma. Pode observar que a base deles é Eclesiastes, mas eles estão errados. Esses grupos religiosos estão equivocados. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes é um livro de um sábio que está filosofando do que acontece debaixo do sol. Ele não está falando o pós-morte na eternidade. Ele está falando o que acontece, o que ele vê. Então o que ele vê? Morre um homem importante e morre um cavalo, ambos são sepultados. É o que ele vê, não é isso mesmo? Pode morrer o Ayrton Senna, né? Fez aquela coisa, morreu o seu Joãozinho lá, a mesma coisa, vai ser enterrado, vai ser sepultado. Então aparentemente dá a impressão que não tem nem juízo, né? No entanto, a Bíblia fala de juízo fartamente. Então o livro de Deuteronômio tem uma peculiaridade, aliás, o livro de Eclesiastes tem uma peculiaridade. Qual é? Ele usa a expressão debaixo do sol. Pode observar, ele fala várias vezes o que o sábio observou debaixo do sol. Logo, esse não é um livro para se fazer doutrina bíblica, porque é uma filosofia de um ser humano analisando o que acontece debaixo do sol. Então não é uma questão de perspectiva eterna. Aí os grupos religiosos que não acreditam na vida após a morte, como Testemunhos de Jeová, Adventismo e Companhia Limitada, têm essa fraqueza de querer visitar o livro de Eclesiastes para a gente. A pessoa não vai na escola dominical, coitado, não estuda a Bíblia, nunca vai saber desse assunto tão relevante, tão importante, que o livro de Eclesiastes é um sábio falando do que acontece debaixo do sol. E o que acontece debaixo do sol? Morre o cachorro, morre o homem, são sepultados. Dá a impressão que não tem juízo. Mas isso é o que a gente vê, né? Não é a realidade espiritual. Interessante que o salmista tem um salmo que ele fala também, no sepulcro, quem te louvará? É a mesma perspectiva. Você vai no cemitério, só tem corpos em decomposição, não tem ninguém te louvando ali. Então ele está falando na perspectiva natural, não na perspectiva eterna, né? Na perspectiva eterna, Jesus falou que o nosso Deus não é Deus de morto, nosso Deus é Deus de vivo, porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos diante de Deus, conscientes. Os primeiros mártires enfrentavam o martírio
e se despediam, falaram até breve, porque eles sabiam que o seu corpo seria morto, mas a sua alma estaria consciente com o Senhor Jesus no paraíso. Então, a crença do sono da alma é uma ilusão. O que dorme não é a alma, é o corpo. Quando toda se fala Lázaro dorme, se refere ao corpo dele, não à alma, porque a alma não dorme. Então, todas as vezes que você encontrar essa expressão sono, dormiu, é a maneira da gente amenizar o impacto da morte. Até hoje a gente faz isso, né? Olha, o irmão foi promovido às mansões celestiais, morreu, não vou escrever morreu, aí ele dormiu, padeceu, faleceu, partiu dessa para melhor. Tudo é retórica, é a maneira elegante da gente amenizar a perda, a dor da morte. Mas não é a alma que fica inconsciente, a alma fica consciente. Paulo fala que estar com Cristo é muito melhor. Olha, se a pessoa tivesse inconsciente, como que ele vai saber que é muito melhor? E eu fico com Paulo. Paulo tinha essa fé, essa experiência de estar com Cristo, porque era muito melhor. Eu prefiro ficar com Paulo do que ficar com os líderes religiosos desse mundo, com as suas vãs filosofias, que não entenderam que o livro de Eclesiastes e algumas outras passagens nos Salmos está falando do que a pessoa vê na sua realidade, no seu cotidiano, não em coisas eternas. Então é importante nós termos esse discernimento ao ler os livros poéticos, também porque são poesias, e eles trabalharam com a linguagem para encaixar, então tem que olhar com um diferencial aí. E 2.3, os Salmos e os Cantares de Salomão. Bom, os salmos hebraicos significa louvor, são hinos. Louvor, adoração, oração. É um livro, então, também de instruções. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Todos os livros da Bíblia têm uma profecia sobre o Messias. Olha o Salmo 29.2. Dai ao Senhor a glória devida, ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Bonito, né? Então, os salmos são louvores a Deus. E o livro de Cantares? O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. O relacionamento restritivo. É um jardim fechado, literalmente, né? O versículo-chave de Cantares, que está em Cantares 6.3, ele diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então é um livro que vai falar sobre o relacionamento conjugal. Claro que ali também tem a perspectiva espiritual, mas ele, antes do cristianismo, sempre foi lido como um livro de ensino familiar conjugal. Uma mensagem ao coração. Então a Bíblia descreve que o Deus Todo-Poderoso, ele se importa pela vida das pessoas. Ele ama as pessoas. O amor de Deus é tão grande que ele criou o homem e deu livre-arbítrio para o homem. Olha que coisa extraordinária. Deus poderia ter criado um lago enchido de peixinhos coloridos, Não ia dar trabalho para ele, Olha que bonitinho. Não. Ele criou uma criatura inteligente, a semelhança dele, soprou o raciocínio, o fôlego da vida e fez o homem alma vivente e falou: olha, você que vai tomar as decisões, só que você vai ser responsável por elas. É maravilhoso isso. Deus não criou robozinho, deu corda e determinou todo mundo. Não. Esse aqui vai morrer, esse aqui vai ser salvo, esse aqui vai... Não. Deixou e fez o plano da redenção, porque ele é onisciente. Então, a onisciência dele faz com que ele saiba o que acontece, faz com que ele saiba quais serão as nossas escolhas. Por isso ele providenciou o Cordeiro Imaculado. Graças a Deus, que grande salvação, Então, uma mensagem que toca em nosso coração, quando mostra a soberania de Deus e o seu grande amor. É uma mensagem de sabedoria. E o que fala? Quais são os conselhos dessa sabedoria? Andar retamente, corretamente, fugir da luxúria, porque a luxúria é um sentimento tão perverso
que quanto mais você tem, mais você quer, mais vai se afundando mais e mais. Pode observar que as pessoas que entram, que se enveredam por esse caminho, não tem mais retorno, vai cada vez pior. Ele vai, se a pessoa vai, puxa vida, essa pessoa já tinha feito tanta coisa errada, não estava satisfeito, continua e vai se aprofundando. É igual aquela pessoa que desvia dinheiro, né? Desvia um pouquinho, depois desvia um pouquinho, depois acostuma a desviar dinheiro, até que um dia vai preso e vai parar na cadeia por corrupção. É a mesma coisa. Tá? Então, nós temos que fugir da luxúria. A luxúria é um problema. A pornografia está ligada a isso. A pessoa vê uma coisa, quer ver outra, fica completamente dominada. E outras coisas, todo o experiencialismo, isso tem muito com a sexualidade não sadia, é um problema. Porque a pessoa vai nos seus experimentalismos, cada vez se aprofundando mais. Tudo isso é que é a luxúria. É como umas forças que puxam a pessoa para o inferno. Então ela foge da luxúria. Ela não é preguiçosa. Olha só, o livro de Provérbios fala, vai ter com a formiga preguiçoso. O preguiçoso com medo de ir trabalhar. Falando, sabe que eu não estou indo trabalhar? Porque tem um leão lá fora. Olha que mentiroso. Mas é só para disfarçar, porque ele não quer trabalhar. Então, está lá no Provérbios 22:1. Toma cuidado ao falar. É prudente não falar. Tem gente que fala que vem na cabeça, irmão. É uma simplicidade, né? Fala coisa. Irmão, precisa ser elegante, irmão. Olha, até no mundo político, quando eu estou para dar um discurso que eu discordo de um outro vereador, eu falo, permita-me discordar cordialmente. Porque ali é discordância de ideias, não é pessoal. Não é pessoal, irmão. Outro dia eu vi um debate entre dois políticos, um fala assim para o outro, Vossa Excelência é um canalha, olha, Vossa Excelência é um canalha. O outro, canalha é a Vossa Excelência, meu Deus do céu. Olha que fraqueza, irmãos. Não pode, a gente tem que ser elegante com o nosso trato, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, principalmente quem tem filhos adolescentes, precisa saber, irmão, falar. Tem gente que só provoca explosões pela maneira de falar. Não, irmão, procura ser, a Bíblia fala, o nosso Deus é Deus de paz, Deus de paz. Então cuidado como você fala. A comunicação tem sido um dos maiores problemas entre relacionamentos. Então precisa tomar muito cuidado. Então tomar cuidado no falar. Não confiar no dinheiro. Só porque a pessoa tem uma boa poupança, fala, estou sossegado. Cuidado. Cuidado, que Jesus conta uma história de um homem que encheu os celeiros, que é o equivalente a ter a poupança cheia de dinheiro, e fala, agora minha alma, você vai viver tranquila, regaladamente. Aí brada-se a voz de Deus, louco, hoje tomarão a sua vida. E o que você tem para apresentar a Deus? Provérbios nos alerta a não confiar nos bens materiais. Viver com alegria, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Remir o tempo. Cuidado, não fica perdendo tempo, especialmente no culto. O culto é local de santidade, de ensino, de ministração, de adoração. O púlpito não é local de ficar contando piada, causos que não terminam mais, experiencialismo que não edifica nada. Sabia que tem igreja evangélica que 80% do culto dela é de experiencialismo? Só experiencialismo. Não, irmão, a palavra de Deus tem que ocupar espaço no púlpito. É a palavra que santifica, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Não é a sua experiência. Sua experiência é boa, ela até edifica a igreja. Mas para transformar, palavra. É o poder de Deus através da palavra. Olha que bonito. No livro de Jó fala sobre manter a integridade. Mesmo passando pelo vale que Jó passou, mas ele manteve a integridade. Aceitar a repreensão, irmão. O brasileiro, mas meu Deus do céu, o povo difícil, não gosta de ouvir não. Quer ser enganado. Quer ser enganado, ele quer ouvir sim em tudo. E a vida não é assim, irmão. Existe muito não. A própria Bíblia fala, não farás isso, não farás aquilo. Então nós temos que estar mais abertos para a repreensão, para a exortação. Ele nos ensina a confiar em Deus, a depositar nossa fé no Senhor e desfrutar o verdadeiro amor. Que o amor cura, o amor cobre, o amor restaura. O amor é como um bálsamo para os corações. E 3.3, uma mensagem de adoração.
Os salmos, eles têm esse viés, essa perspectiva. Os salmos falam sobre medo, insegurança, angústia, tristeza, mas fala também de força, de poder, de segurança e de alegria. Também os salmos refletem o ideal divino de espiritualidade e adoração. Ele fala do coração que confia, fala do coração contrito, fala do coração que glorifica, fala do coração agradecido e fala do coração arrependido. Então, olha quanta instrução. Por isso que os livros poéticos são muito ricos e muito importantes. Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro de Reis, 1º e 2º livro das Crônicas, o livro de Esther, o livro de Neemias, o livro de Esdras. Graças a Deus. Olha que riqueza extraordinária que nós temos, né? Os livros históricos. E aí, após os livros históricos, você acabou de ler toda aquela parte histórica, que também, obviamente, tem poesias, né? Aí você entra nos 5 livros poéticos. Começa com o livro de Jó, o livro de Jó, um grande livro poético. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Os 5 livros poéticos da Bíblia, ou sapienciais, seriam livros de saber, livros da sabedoria. Então é realmente um tesouro, um patrimônio, essas lições que nós estamos estudando em sala de aula. Eu quero convidar você para entrar no meu site, é www.professoralberto.com.br. Lá você tem o conteúdo da lição, você tem a lição em PowerPoint, para você baixar lá e já trabalhar com a sua classe, você que é professor. Mas também você pode compartilhar dessa lição, você pode se inscrever no meu site, é EBD Professor Alberto, clique lá o sininho, esteja lá, deixe uma mensagem, tá? Vamos dialogar, compartilhe também suas experiências comigo, isso é muito bom, para a glória do nome do Senhor. Então essa lição de número 9, ela vai abordar os livros históricos e os livros poéticos, essas duas perspectivas, tá? Então é importante você estar fazendo essa consideração. Esse é o último domingo do mês de fevereiro, mesmo assim quero convidar você que quer estudar a Bíblia de maneira sistemática, faça sua matrícula na STEADEC, que é a Escola Teológica das Assembleias de Deus de Campinas. Faça sua matrícula, mesmo que você mora longe, faça online o curso básico de teologia. Agora, se você mora em Campinas e na região, venha presencialmente, porque aí você vai ter vida acadêmica, vai conviver com os demais alunos, com os professores, com o corpo docente, e tudo isso é um patrimônio espiritual inigualável. Se você quer viajar para Israel, se programar, entre em contato com a Renova Turismo. É a nossa empresa que nós trabalhamos com ela. São gente qualificada, gente séria. Vale a pena visitar Israel. E para nós fecharmos, acesse a lição, estude, trabalhe, porque são temas extremamente relevantes para o nosso crescimento espiritual. É uma verdadeira aula de teologia. É bibliologia, é introdução à bibliologia. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.